E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, no começo dos anos 2000, The Rock trocou os rings pelos holofotes de Hollywood e deixou a WWE para mergulhar no mundo do cinema, iniciando uma das carreiras mais bem-sucedidas da história do entretenimento. Mas a gente pensa que agora, e se isso nunca tivesse acontecido? E nesse vídeo, a gente vai explorar aí uma realidade alternativa em que The Rock decide ficar na WWE. Nada de sair completamente dos rings ou se desconectar da companhia por anos. Aqui, ele segue como uma peça central, talvez indo para um cronograma mais leve, mas sem abandonar a empresa. E como teriam sido os próximos anos da WWE com The Rock ainda por lá? Quem teria perdido espaço? Que histórias teriam sido diferentes? E será que, no fim das contas, a WWE sairia ganhando ou perdendo? Então a gente vai fazer uma análise realista, imaginando como seria a trajetória de The Rock se ele tivesse continuado na luta livre profissional, e como isso teria impactado o futuro da empresa e de outras grandes estrelas. Então galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. E as coisas teriam continuado mais ou menos iguais no começo. A primeira tentativa de The Rock em Hollywood veio com o filme O Escorpião Rei, lá em 2001. E na época, ele tirou uma folga da WWE, justamente quando começava o polêmico arco da invasão. Mas e se ele não tivesse saído? Nesse cenário alternativo, The Rock teria se tornado o grande líder do time WWE, bem mais cedo do que aconteceu originalmente. Ainda assim, é provável que a história da invasão teria se desenvolvido mais ou menos do mesmo jeito, só que com The Rock ocupando um papel ainda maior. Depois disso, tudo seguiria como conhecemos. A rivalidade com Hulk Hogan na WrestleMania 18 continuaria acontecendo e teria, claro, o mesmo impacto. No entanto, o sentimento dos fãs começou a mudar depois daquele ponto. E no SummerSlam de 2002, o público estava todo ao lado de Brock Lesnar e as vaias começaram a surgir para o lado de The Rock. Na vida real, The Rock só virou vilão de vez em 2003, com o personagem Hollywood Rock, já de malas prontas para Hollywood. Mas nesse universo alternativo, essa virada de personagem teria acontecido já depois do SummerSlam de 2002, sem ele precisar sair da WWE. Ele daria os primeiros sinais de arrogância e desprezo pelos fãs, sem se apoiar na fama de ator. Afinal, ele ainda era só um lutador da casa. Com essa nova postura, The Rock seguiria como um nome forte no SmackDown, alimentando a sua rivalidade com Brock Lesnar e servindo como um pilar da brand. Eventualmente, ainda teria seu último embate contra Steve Austin em 2003 na WrestleMania, e também o tão sonhado confronto com Goldberg que vimos na realidade original. Mas é aqui que vem a parte mais interessante, meus amigos. Quando The Rock permanecendo full-time na WWE, ele inevitavelmente cruzaria o caminho com nomes como Booker T, Scott Steiner e principalmente Shawn Michaels. Imagina só um confronto entre The Rock vilão e Shawn Michaels recém-retornado como um grande herói. Isso com certeza seria destaque no SummerSlam de 2003, Survivor Series ou até mesmo na WrestleMania 20. E outra coisa que também seria bastante interessante seria The Rock contra Evolution, que teria sustentado a WWE por um bom tempo. Após a saída de Brock Lesnar em 2004, a WWE ficou carente de um grande herói para liderar a empresa. E nesse cenário alternativo, nada mais natural do que a companhia voltar a apostar em The Rock, dessa vez como babyface principal, pronto para enfrentar a facção mais dominante da época, o Evolution, liderada por Triple H. Assim como aconteceu na vida real, The Rock ainda teria ajudado Mick Foley em sua rivalidade com o Evolution, mas ao invés de desaparecer logo em seguida, ele permaneceria ativo, mergulhando de cabeça em uma rivalidade intensa com Triple H, lutando pelo título mundial dos pesos pesados. Só que isso teria um efeito colateral importante. Os pushes de Randy Orton e Batista seriam adiados.
Com The Rock e Triple H dominando o topo da empresa, não haveria necessidade imediata de transformar Randy Orton e Batista em estrelas solo. Nesse contexto, é bem provável que The Rock contra Triple H fosse o main event da WrestleMania 21. E é claro, Randy Orton e Batista ainda se tornariam grandes nomes, mas num ritmo um pouco mais lento. Orton, por exemplo, poderia surgir como um vilão que desafiaria The Rock depois da WrestleMania, eventualmente sendo o cara a tirar o título mundial dele em 2005. Durante esse período, veríamos The Rock enfrentando nomes como Ric Flair, Batista, Randy Orton e Triple H em diversos pay-per-views, numa rivalidade que com certeza seria o maior arco da WWE naquele momento. E não para por aí. Com The Rock de volta em tempo integral no Raw, ele também teria tido ótimos confrontos com outros grandes nomes da brand, como Chris Jericho, Kane e Rob Van Dam. E algumas seriam rivalidades maiores, outros apenas lutas pontuais, mas todos momentos memoráveis que enriqueceram ainda mais essa fase dourada. E outra coisa muito importante é que The Rock contra John Cena teria acontecido muito antes. Vince McMahon sempre acreditou no potencial de John Cena, e mesmo com The Rock ainda ativo na empresa, John Cena inevitavelmente se tornaria o novo rosto da WWE. E a grande diferença? Bom, sua ascensão seria mais lenta e natural, sem aquela sensação de push forçado que muitos fãs tanto criticaram na vida real. E nesse cenário alternativo, John Cena não chegaria ao topo já em 2005. Em vez disso, ele teria sua consagração em um grande confronto com The Rock, talvez na WrestleMania 22 ou na WrestleMania 23, ou até nas duas. Uma rivalidade intensa, em que John Cena finalmente venceria The Rock, marcando a transição definitiva de eras. E como a sua ascensão teria sido mais orgânica, o público provavelmente o aceitaria melhor, sem tanto ódio e divisões como vimos na realidade. Depois disso, o caminho natural seria The Rock começar a desacelerar. E muita gente esquece, mas quando ele se afastou da WWE, ainda era bem jovem. Porém, assim como várias estrelas da Attitude Era, com exceção de nomes como Triple H e Undertaker, a carreira de The Rock nos rings foi curta em comparação ao seu impacto. A partir de 2008, The Rock provavelmente assumiria um papel de lutador em tempo parcial, voltando apenas para eventos especiais e rivalidades de peso. A essa altura, poderíamos vê-lo enfrentando nomes como Edge em uma luta de egos e carisma, Undertaker numa batalha de lendas em uma WrestleMania e CM Punk já em ascensão como The Voice of the Voiceless. E é claro que a presença contínua de The Rock afetaria o crescimento de vários talentos da época. É fácil imaginar ele vencendo Batista, Randy Orton, John Cena, Edge e até o Maga durante seu período ativo, o que atrasaria o estrelato de muitos deles. Além disso, como The Rock era sinônimo da Attitude Era, sua permanência meio que teria adiado a transição para a era PG, e embora essa mudança fosse inevitável em algum momento, ironicamente, foi a ausência de The Rock que forçou a WWE a criar uma nova geração de estrelas. Sua permanência teria mantido a empresa em um estado nostálgico por mais tempo. Empolgante, com certeza, mas menos ousado em termos de renovação. Então galera, o que vocês acharam aí desse vídeo de como seria se The Rock nunca tivesse saído da WWE e ido para Hollywood? O que você imagina? Quais seriam as lutas que ele teria feito e as storylines que ele estaria envolvido? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso galera, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!